Havia bastante tempo que Roblox não estava mais sendo tão divertido para mim como era antes. Eu no máximo fazia algum evento quando tinha e jogava algum joguinho para passar o tempo. Mas tudo isso mudaria com o lançamento de Forsaken, vulgo Dead by Daylight do Roblox. De início, olhei para esse jogo e simplesmente não dei muita bola, até porque eu estava bastante atarefado na época que ele lançou, então só decidi ignorar a existência dele até semana passada, quando decidi dar mais uma chance após ver que o jogo estava crescendo bastante, e foi então, meus amigos, que eu vi o quão esse jogo é perfeito em todos os aspectos possíveis. Gameplay, soundtrack, mapas e o que sem dúvida me chamou mais atenção dentre tudo, os personagens. E apesar de já conhecer algum desses personagens, conforme eu fui jogando o jogo e vendo mais conteúdo a respeito, eu acabei notando que mesmo com o jogo tendo sido lançado recentemente, ele já tem uma lore. Grande parte dessa lore encontra-se justamente nos personagens. Portanto, nesse vídeo, vamos tentar entender um pouco da lore de Forsaken e explorar cada personagem do jogo, tanto os assassinos como os sobreviventes. E por que não começar falando dos sobreviventes, já que são eles que nós vamos controlar durante boa parte da gameplay. Noob é o sobrevivente inicial que todo mundo tem acesso assim que entra no jogo. Ele é baseado no primeiro visual que os guests tiveram no Roblox, que tinha essa clássica coloração de pele que mais tarde se tornaria o símbolo dos noobs na plataforma. Mas o que raios é um guest, você deve estar se perguntando? Guest, ou convidado como foi chamado aqui no Brasil, era nada mais nada menos do que uma funcionalidade que permitia você jogar Roblox sem ter que criar uma conta. Isso traria algumas limitações à sua conta que contas normais não tinham, como por exemplo, a função de usar o chat e personalizar o seu próprio avatar. Para você ter ideia, nem o seu próprio nome você poderia escolher, já que caso você jogasse como guest, sua conta seria chamada de guest seguida por alguma série de números. Isso fazia com que os guests fossem obrigados a jogar utilizando um avatar pré-determinado pelo Roblox. Quando essa funcionalidade foi lançada lá em 2008, todo guest tinha a coloração de pele que viria a simbolizar os noobs no futuro. Que é essa coloração aí? Mas voltando a falar da lore, Noob era um cara alegre e amigável, mas após um evento traumático envolvendo seu melhor amigo, Guest 666, Noob se tornou mais recluso e quieto, apesar de ainda ser o mesmo cara amigável de antes. Não sabemos o que foi esse evento traumático envolvendo o Guest 666, mas de qualquer modo, mesmo após esse acontecimento, Noob ainda acredita ser o melhor amigo de Guest 666, coisa que não é mútua. A gente não sabe muito bem o que é isso, que isso se trata e tudo mais, mas a gente sabe que Guest 666 é um killer que ainda vai vir pro jogo, então provavelmente quando ele vir, mais coisas a respeito desse tal evento traumático e dessa relação que ele tem com o Noob serão exploradas. Mas até o momento, a gente ainda não tem muita coisa. Porém, caso vocês queiram um vídeo de eu falando sobre os killers e sobreviventes que vão vir pro jogo, coisa que eu não vou citar nesse vídeo, eu posso estar fazendo, basta vocês quererem. Showtime é um Robloxiano pálido com um cabelo emo e uma camisa preta com o famoso símbolo de spawn do Roblox como estampa. Ele é um ocultista que pertence a um culto que acredita em respawning, ou seja, ressuscitar. Ele e seu amigo Azuri, um outro membro do culto, eram bem próximos, coisa que pode ser vista nos ícones das skins de Milestone dele. Porém, em algum momento, Showtime decide matar Azuri acreditando que ele voltaria à vida, coisa que não acontece e deixa Showtime extremamente perturbado e culpado, como podemos ver na descrição de sua última skin de Milestone. Inclusive, isso é só teoria da minha parte, mas talvez seja esse o motivo dele estar sorrindo direto. Talvez ele não esteja feliz, e sim perturbado, mas essa é uma teoria, sei lá, vai que ele é retardado. Chance é um cafajeste de coloração de pele pálida, vestindo um chapéu, óculos e ternos de cor preta. Qual será que é o favorito dele, hein? Ele é extremamente viciado em apostas, fazendo disso seu modo de viver, já que ele carrega uma literal arma quebrada que, quando usada, pode tanto atirar como explodir na cara dele, sendo um exemplo do quão Chance ama apostar a ponto de deixar sua própria vida depender da mais pura sorte. Elliot é um camarada de pele amarela, vestindo um visor vermelho com o nome Roblox nele e o uniforme de seu trabalho. Ele é baseado no mascote do jogo Work at a Pizza Place, jogo esse que eu acredito que grande parte de vocês que estão vendo o vídeo já jogaram em algum momento, ou viram ele na página inicial do Roblox, já que esse jogo é um dos mais populares do Roblox já tem uns anos. Mas novamente, voltando a falar da lore, mesmo ele tendo nascido em uma família rica, Elliot sempre quis conquistar a riqueza por meio de seu próprio esforço, fazendo com que ele começasse a trabalhar na pizzaria de seu pai, sendo responsável por fazer nada mais nada menos que todas as funções do local. Meu mano é basicamente o Larry do incrível mundo de Gumball. Mas isso não parece deixar ele muito incomodado, já que ele lida com todas as suas responsabilidades de uma forma bem agradável, sempre dando o seu melhor em cada uma de suas funções. Guest 1337 é um humano de pele pálida de cabelo azul vestindo um uniforme militar. Sua aparência é a mesma aparência que os Guests tiveram em sua última fase no Roblox, com a única diferença sendo seu traje militar. Guest 1337 é baseado no personagem de mesmo nome da série The Last Guest, lançado aqui no YouTube pelo animador Oblivious HD, onde ele é o protagonista. Uma curiosidade interessante é que eles conseguiram interligar a aparição do Guest 1337 no jogo com a série, já que, spoiler a seguir, caso queira ver a série para não tomar spoiler, veja.
e caso não queira, ignore o tempo de vídeo que eu acabei de tomar de vocês dando esse aviso. Obrigado. Os acontecimentos de Forsaken se passam após o capítulo 1, onde o Guest 1337 acaba sendo baleado em confronto pelo General Bacon e em uma tentativa de matar ele, Guest 1337 saca uma granada do bolso e a ativa. Porém na série, após o Guest 1337 fazer isso, ele é salvo pelo personagem Jazz, já que aparentemente isso não aconteceu. Builderman é um rapaz de pele acinzentada vestindo um casaco cinza escuro com a logo do Roblox nele, calça jeans e um chapéu do Builders Club Turbo, um chapéu dado para aqueles que assinaram o Builders Club Turbo enquanto ele ainda existia. Para aqueles que não sabem, Builders Club era a assinatura existente antes do prêmio, que dava aos assinantes alguns benefícios e um chapéu condizente com o nível da assinatura do usuário, já que haviam 3 níveis de assinatura de Builders Club: a Classic, que dava esse chapéu, a Turbo, que dava o chapéu que o Builderman usa, e a Outragers, que era a mais cara dentre todas as 3 e dava esse chapéu aí. Ele é baseado no usuário de mesmo nome, o Builderman, que não é nada mais nada menos do que uma conta alternativa do CEO do Roblox, David Baszucki, fazendo dele o personagem mais rico dentre todos os outros sobreviventes do jogo, apesar dele mesmo não esbanjar tal riqueza, sendo um cara bem simples. Uma curiosidade que vale a pena aceitar sobre ele é que ele é o vice-líder do grupo de sobreviventes, sendo o líder Shedletsky. Isso faz um paralelo com a vida real, já que David Baszucki e John Shedletsky trabalharam juntos no Roblox por anos. E já que citei a lenda, por que não falar dele? Shedletsky é um mito de pele amarela de cabelo castanho, vestindo um calção de praia azul e uma camisa branca com seu próprio personagem como estampa dizendo Blame John e um texto dizendo: lembra daquela vez que te detonei por completo no soft, na parte de trás da camisa. Ele é baseado em John James Shedletsky III, um dos primeiros funcionários do Roblox, fazendo dele uma das figuras mais importantes da plataforma. Shedletsky possui um jogo chamado Sword Fight on the Heights, ou Soft abreviado, um jogo bem simples de luta de espadas, que durante um bom tempo foi um dos mais populares do Roblox. Esse é o motivo pelo qual ele carrega uma espada, já que na lore de Forsaken, ele é conhecido como um guerreiro experiente por ter construído um local nas alturas para as pessoas lutarem usando espadas. E caso você não saiba inglês, Sword Fight on the Heights, traduzido seria algo como luta de espada nas alturas. Absolute cinema, eu sei. E o motivo dele carregar um pedaço de frango é bem simples, ele só curte frango mesmo. Dulcicar, o mago dos games, é um Robloxiano de pele pálida vestindo uma túnica cinza e usando uma abóbora azul com chifres em sua cabeça, que ainda não sabemos se é de fato sua cabeça ou apenas um chapéu. Ele é baseado no ex-administrador Matt Ducey, que assim como Shedletsky, foi um dos primeiros funcionários da plataforma. Para ser mais exato, o segundo funcionário a ser contratado pelo Roblox, o que explica o motivo de Shedletsky chamar ele pelo nome real, ao invés de cara da abóbora ou abóbora divina como alguns sobreviventes chamam. Como ele foi lançado enquanto ainda estava fazendo o roteiro desse vídeo, não tem muita informação dele disponível até agora, mas o pouco que sabemos sobre ele, além do fato dele falar rimando por algum motivo, é que ele até o momento é o sobrevivente mais forte dentre todos os outros sobreviventes disponíveis no jogo, já que diferente da maioria dos sobreviventes que possuem habilidades em sobrevivência, ou nem isso possuem, como é o caso do Noob e do Elliot, que são literais um Robloxiano normal com algumas gears e um entregador de pizza, o meu mano Duscar aqui é um mago dos games, como eu falei, ou seja, ele possui altas habilidades em magia, sem contar o fato de que ele também possui uma espada, logo podemos deduzir que ele sabe lutar. O nome dessa espada é a The Blade of the Duscar, uma gear dada para aqueles que compraram o bonequinho dele na vida real. 007N7 é um homem de pele branca usando um chapéu de hambúrguer e uma camisa do Thomas o Trem versão humana, provavelmente o sobrevivente com a aparência mais random de todo o jogo. Ele é baseado em um dos poucos hackers que realmente conseguiram causar algum estrago no Roblox. E agora você deve estar se perguntando, se ele é um hacker, por que raios ele é um sobrevivente? Na descrição dele no jogo, é dito que após se tornar um pai, ele acabou deixando de lado essa vida de hacker, assim se tornando um homem mudado, que explica o fato dele ser um sobrevivente e não um killer. Pretendo falar mais do 007N7 mais pra frente no vídeo, por hora você só deve saber que ele é baseado em um hacker, e na história do jogo, ele é um homem mudado, que se arrepende do que fez. Hora de falar dos assassinos, aqueles que você vai passar raiva na maior parte do tempo jogando com eles, pois atingiu o danado do Guest 1337 50 vezes seguidas e apareceu do Elliot da Casa do Chapéu vindo tacar pizza pra ele. Jason, um homem cuja identidade é escondida por uma máscara de hockey, empunhando várias ferramentas e impulsionado por uma sede de vingança sem fim, suas mãos e armas estão sempre manchadas de sangue. Ele cumpre sua condenação armado com seu facão e uma motosserra que ele encontrou em uma cabana. Jason, até o presente momento, é o único assassino baseado em um personagem de fora do Roblox, sendo esse personagem o Jason, do Sexta-feira 13. Quem poderia adivinhar, não é mesmo? Mas boto baseado entre aspas, porque na verdade,
verdade, o Jason daqui não é baseado totalmente no Jason do Sexta-feira 13, e sim no Jason do clássico jogo Survive and Kill the Killers in the Area 51, ou Sobreviva os Assassinos na Área 51, chame como quiser. Tanto que seu design é literalmente o mesmo design do Jason visto nesse jogo, e sua abertura mostra ele abrindo uma das portas desse jogo, com sua motosserra. Quem já jogou o jogo sabe o quão aterrorizante é o fato dele conseguir abrir a porta. Mas, mesmo sendo baseado no Jason do Área 51, as motivações desse Jason aqui são praticamente as mesmas do Jason dos filmes. Um louco movido a fúria e vingança, não se importando com quem ou o que está em seu caminho, a não ser crianças. Ele não mata crianças. Sem contar o fato de que ele ainda escuta a voz da sua mãe, assim como nos filmes. O código extinto dos primeiros dias do Roblox percorre seu corpo, consumindo sua mente enquanto ele se concentra em apenas uma coisa: matar todos em seu caminho. Uma força imparável entrando na partida com uma mentalidade estratégica. Ele é capaz de colocar armadilhas, invocar paredes para prender os sobreviventes e deixar para trás um rastro fraco que danifica aqueles que pisam nele. John Doe é baseado em uma conta de testes do próprio Roblox usada por admins. Em 2017, por algum motivo, diversos canais começaram a espalhar a informação que tanto a conta John Doe como a conta Jane Doe estavam sob a posse de hackers, que adivinharam a senha das contas e no dia 18 de março de 2017 iriam hackear todos aqueles que entrassem no Roblox. Isso obviamente era uma grande mentirada e nada ocorreu, mas eu posso afirmar com toda a certeza desse mundo que o meu eu de 10 anos se cagou todinho depois de apertar no app do Roblox sem querer nesse dia enquanto via a live do Robin Hood Gamer esperando algo ocorrer. De qualquer modo, na lore de Forsaken, John Doe se fundiu com o código bugado do antigo Roblox, e agora está determinado a destruir todo o Roblox por completo, não tendo uma motivação tão explícita quanto o Jason tem, por exemplo. Duas rápidas curiosidades sobre ele é que canonicamente ele é casado com Jane Doe, a outra conta de testes usada pelos admins do Roblox, apesar dela não o reconhecer mais depois do mesmo ter se fundido com o código bugado do Roblox. Jane Doe vai chegar muito em breve como NPC, então provavelmente teremos mais informações sobre o que aconteceu com ele ou o porquê ele fez isso, já que, né, ela é esposa dele, então ela deve saber. E a outra curiosidade é que todo o moveset e a aparência de John Doe nesse jogo é baseado em um script feito na época dos rumores a respeito dele, que foi usado por trolls para assustar as pessoas, sendo um script esse daí que tá passando na tela. Inclusive tem uma skin dele no próprio jogo que faz referência a esse script que eu citei, um filho adotivo de um homem solteiro que sonhava em ser pai, mas com a força de um monstro. Ele aparece como um humanoide vermelho semelhante a carne, que pode matar e atravessar qualquer coisa em questão de segundos. Ele é conhecido por sua associação com um grupo de vandalização chamado Equipe Cool Kid. Cool Kid é inspirado em um hacker muito famoso que atuou no Roblox durante os anos de 2013 a 2019. Ele era dono de um grupo de hackers até que bem grande na plataforma, sendo esse grupo a Team Cool Kid, onde grande parte dos membros desse grupo utilizava a mesma ferramenta que Cool Kid utilizava para bagunçar o jogo dos outros, sendo essa ferramenta a Cool Gui, que dava aos usuários a possibilidade de alterar sua própria velocidade e ter alguns poderes dentro dos jogos. Os jogos onde Cool Kid costumava zoar eram os jogos mais famosos de sua época, como Work at the Pizza Place e Natural Disaster Survival, sendo esse o motivo pelo qual o jogo é visto em sua intro. Na lore de Forsaken, Cool Kid é filho adotivo de nada mais nada menos que 007N7, sendo isso uma referência ao fato de 007N7 ser o usuário responsável pela conta Cool Kid na vida real, e também pelo grupo Team Cool Kid, coisa que fez ele ser banido em 2019 junto com o grupo e sua conta Cool Kid, além dele ter levado todo mundo que tava no grupo junto, já que o Roblox aparentemente baniu geral. Mas, voltando a falar da lore, Cool Kid e 007N7 são bem próximos, com 007N7 dando tudo de si para ser o melhor pai possível para Cool Kid, tanto que a razão de Cool Kid matar os outros sobreviventes não é vingança, ódio ou perversão, e sim dele acreditar que está lutando de mentirinha com os sobreviventes, pois, canonicamente, Cool Kid é uma criança de 10 anos, e só se toca do que está fazendo após o round acabar, quando infelizmente é tarde demais para consertar o estrago já feito. A manifestação física da malícia pura, do ódio e da negatividade, aquele que não despreza mais do que ninguém o antigo administrador Sheletsky. Com a Demon Shank em suas mãos, ele pode convocar espíritos imundos de suas falecidas vítimas, assim como também pode focar em matar suas presas a longas distâncias. 1x1x1x1, não sei quantos x nem quantos 1 tem no nome dele, então me perdoem caso eu fale errado. Assim como John Doe e Jane Doe foi uma conta de testes criada por Sheletsky em maio de 2010. A diferença é que, diferente de John Doe e Jane Doe, o boato de que 1x1x1x1x1 seria um hacker foi espalhado pelo próprio Sheletsky como uma forma de pegadinha com os usuários do Roblox. Boato esse que seria desmentido pouco tempo depois pelo administrador Mr. Doombringer. Como vocês poderão ver na descrição do 1x1x1x1 no jogo, 1x1x1x1 é a manifestação robloxiana, se é assim que podemos chamar, de todo o ódio e negatividade de Sheletsky, disposto a destruir da pior forma possível Sheletsky e qualquer pessoa associada a ele. Sheletsky tem noção disso e possui extremo receio em dizer aos outros sobreviventes a verdade sobre 1x1x1x1, já que se não fosse por Sheletsky, é provável que 1x1x1x1 não daria a mínima para caçar os outros sobreviventes, mas como Sheletsky anda com eles, acaba que 1x1x1 sai caçando todo mundo sem se importar. E agora que sabemos a origem de todos os sobreviventes e assassinos, o que raios é Forsaken?
Apesar de boa parte da lore que temos até agora estar nos personagens, explorando um pouco mais a respeito do jogo, eu acabei descobrindo um RG feito pela galera do Forsaken um tanto intrigante. A RG é este espalhado por diversas partes do jogo, contas do Roblox, camisas e easter eggs. Esse ARG conta a história de duas pessoas, sendo elas o Tyler e o David. A história de Tyler é contada por meio da descrição de duas contas em um jogo. Começou quando eu estava sozinho no meu quarto. Outro dia ruim. Então eu estava apenas tentando me deitar na cama por um tempo e descansar um pouco. Eu deitei de lado e olhei para minha janela e juro que vi um tom diferente de cinza do que normalmente estava acostumado. No entanto, não dei a mínima importância, já que eu havia assumido que eu estava vendo coisas devido ao meu alto nível de estresse. No início era sutil, algumas pequenas ilusões, quase como se fosse minha mente tentando me pregar uma peça. Mas então minhas paredes começaram a se contorcer, deformar e dobrar em si mesmas como se estivessem vivas. Meu coração acelerou enquanto a minha sala inteira se torcia, curvando-se de maneiras inexplicáveis, coisa que nunca havia visto em lugar algum. Eu tentei me mover, gritar, mas o ar ficou espesso e pesado, sufocando minha respiração. Uma das paredes se estendia de frente para mim, um desfoque irregular que correu em direção ao meu rosto. Não tive tempo para reagir. E antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, me atingiu, e tudo ficou preto. Quando eu acordei, eu não estava mais em minha casa. Eu estava em um lugar que eu nunca estive em toda minha vida. O chão abaixo de mim era frio e implacável. As cores do céu eram extremamente desconfortantes. Eu não tinha ideia de como eu cheguei lá, ou porquê, mas o vazio ao meu redor parecia um aviso. Foi aí que pela primeira vez, ele colocou em um de seus jogos que eu pessoalmente chamei os Jogos do Inferno. Não havia mais ninguém jogando, exceto eu mesmo e uma figura estranha com uma máscara de hóquei. Ele caminhou em minha direção, com um facão em suas mãos, e me atingiu até que não sobrasse mais nada que desse para me reconhecer. O processo se repetiu de novo e de novo, com algumas vezes onde eu conseguia tirar um tempinho para respirar o ar fresco daquela floresta vazia e outras onde eu experienciava o mesmo destino novamente. Ele tinha me mantido preso em sua casa por tanto tempo que sofrer não me fazia sentir nada. Meu maior arrependimento foi deixar ele perceber isso. Uma vez que ele notou que não havia mais graça em me ver sofrer, me descartou sem pensar duas vezes. Foi quando eu deixei de existir. Ele me transformou no nada, um ser sem a identidade, o vazio absoluto. No entanto, eu ainda respirava. Eu ainda sentia, ainda pensava, ainda fazia tudo o que acreditava que eu não conseguia. Eu estava vivo, mas eu não era mais o mesmo. Foi quando comecei a estudá-lo. Mesmo que eu não quisesse, não podia fazer nada além de observar, ao menos, por hora. Depois de um bom tempo estudando, decidi apelidá-lo de o Espectro, 200 anos. E assim o relato de Tyler se encerra. Temos muitas coisas aqui para analisar antes de ir para a história da próxima vítima, que por sinal é bem curtinha. Sem dúvida alguma, o que mais chama atenção logo de início nessa história toda é esse tal Espectro, um ser que até então não sabemos de muita coisa. Todavia, com esse relato e algumas informações sobre ele na wiki do jogo, podemos traçar um perfil desse enigmático ser. O Espectro é um ser extremamente poderoso, tendo habilidades além de qualquer compreensão, como distorcer a realidade e ser capaz de apagar um ser da existência, coisa que acontece com Tyler no final da história. Além disso, o relato de Tyler nos dá a entender que o Espectro seria o responsável pela criação do Forsaken, um lugar onde ele se diverte vendo o desespero e sofrimento de suas vítimas até que ele fique entediado. Com tudo isso dito, acho que já ficou mais do que claro o motivo dos sobreviventes estarem ali. Eles foram sequestrados pelo Espectro e forçados a jogarem seus jogos doentios assim como Tyler, jogos esses que seriam as partidas. Outra coisa que vale a pena citar é que os sobreviventes não são as únicas vítimas do Espectro, já que, como vimos, assim que Tyler acorda, ele é recebido por uma figura que conhecemos muito bem, o Jason, que já chegam atacando da forma mais brutal possível, revelando que o Espectro não só rapta os sobreviventes, como também os assassinos, mostrando que assim como os sobreviventes, eles estão ali sem o seu consentimento, porém, acabam optando por matar aqueles em seu caminho ao invés de trabalhar em equipe. E já que falamos do Jason, o relato de Tyler acaba com a frase 200 anos, dando a entender que toda essa história ocorreu há mais de 200 anos atrás, ou seja, canonicamente, Jason seria quem está ali há mais tempo. A história de David é extremamente curta, e até agora, a única parte que sabemos a respeito dela está na descrição de uma t-shirt criada pela conta Júlio César. A descrição dessa camisa está inteiramente codificada, então foi necessário que ela fosse decodificada para a gente entender o que está sendo dito nela. O resultado final foi esse. Seu nome era David. Ele era muito jovem para ser condenado a uma eternidade dolorosa, mas ele não se importava com isso.
só queria mais poder. Diferente do relato de Tyler, o que temos do David é bem escasso, como vocês puderam ver, mas sabemos que ele era bem jovem quando foi raptado pelo Spectro e trazido ao Forsaken, mostrando que o Spectro talvez não ligue muito para a idade de suas vítimas. Outro ponto interessante sobre o David é o seu nome. Posso estar bem errado a respeito disso, entretanto, talvez esse tal David possa ser o Builderman, já que caso você não saiba, o verdadeiro nome dele é David Baszucki, nome do CEO do Roblox na vida real e o dono da conta Builderman. Entretanto, tratem isso como uma mera teoria, já que logicamente não faz muito sentido, tendo em vista que ele foi raptado ainda muito jovem, não teria como mesmo ter sido chefe de Shedlesk e Duscar, mas quem sabe, não é mesmo? Além desses dois relatos das vítimas do Spectro, também temos um easter egg no próprio jogo que acredito que vocês nem sabiam da existência, e um jogo jogável da conta Not a Piece to the Puzzle, que nos revelam mais algumas informações a respeito do Spectro, e eu tenho certeza que você deve estar se perguntando nesse exato momento que easter egg é esse tão secreto que você não viu. Meu bem, se eu te contar que ele não é segredo nenhum, pra você ver esse easter egg basta minimizar a aba do Roblox e mexer em outra coisa enquanto isso. O problema é que para usuários de mobile, isso é impossível. Mesmo no PC, tem muita gente que nem sabia da existência desse easter egg, já que você precisa literalmente estar com a aba do jogo fora do seu campo de visão enquanto faz outra coisa. Ou seja, para você de fato ver esse easter egg com seus olhos, é preciso fazer umas gambiarras insanas pro Roblox não identificar que você tá mexendo no jogo. No caso, que você tá vendo o jogo. Mas para poupar o esforço de vocês, e o meu também, esse easter egg se consiste em mensagens que ficam vibrando na sua tela enquanto você fica parado no lobby sem fazer nada. Essas mensagens, ao que aparenta, seriam mensagens do próprio Spectro falando com o jogador. Fato esse que fica evidente em mensagens como: sair não é opção, você pertence a mim agora. Volte e jogue, eu decido quando você pode sair. Não teste minha paciência. O que implica que durante toda a gameplay estamos sendo observados por ele, tanto que o motivo dessas mensagens aparecerem seria justamente por não estarmos jogando, que é o que ele quer. Agora, falando sobre o jogo da conta Not a Piece to the Puzzle, ele é um quiz contendo algumas perguntas relacionadas ao Spectro e ao relato que acabei de ler do Tyler, mas sem dúvida alguma, a parte mais intrigante desse jogo é o final, já que caso você responda todas as perguntas como elas deveriam ser respondidas, uma mensagem criptografada irá aparecer em sua tela. Até agora não conseguiram descriptografar toda a mensagem por completo, mas no pouco que conseguiram, é possível ver a frase His name was Elliot. Traduzindo para o português, seu nome era Elliot, o que já deixou a galera meio assim: caramba, o Elliot tem algum envolvimento com o Spectro? Mas bem, como citei mais cedo, Elliot é nada mais nada menos que o carinha da pizza. Dentre todos os personagens, eu afirmo que ele aparenta ser o mais inocente dentre todos eles. Então eu realmente não acho que essa menção a ele signifique que ele tem algum envolvimento com o Spectro, mas sim que em breve, talvez tenhamos uma revelação de como ele e os outros sobreviventes de fato vieram aparecer no Forsaken, já que até o momento, o único sobrevivente que sabemos como chegou até o Forsaken é o Guest 1337, como eu disse anteriormente, mas só o tempo nos dirá. Mas é isso, pessoal, não tem muito mais do que explorar da lore de Forsaken até o presente momento. Se você gostou do vídeo, destrói esse botão de se inscrever e deixa o seu like que não custa nada e me deixa bem feliz. Aqui no canal eu pretendo falar sobre Roblox no geral e gravar mais algumas coisinhas de Forsaken, já que, né, o canal não vai ser 100% focado somente em Forsaken. Queria também agradecer ao canal Nerd Coupon 95 por fornecer boa parte das informações a respeito do ARG que eu abordei no final do vídeo, já que muita coisa que ele descobriu nem sequer tá na wiki do jogo ainda. Então caso queira dar uma força pro cara, vão lá, tamo junto e até a próxima. Fui!